Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. E esse vídeo que você vai assistir agora é um corte de um vídeo maior de leituras do mês. Nos vídeos de leituras do mês, eu faço comentários sobre os livros que eu li, mas nem sempre dá tempo de eu transformar aquele comentário em resenha. Então eu resolvi fazer esses cortes para que as pessoas que estejam procurando alguma referência sobre esse livro consigam encontrar com mais facilidade aqui no mecanismo de busca do YouTube. Então eu agradeço a você por estar assistindo o corte. Se quiser assistir o vídeo completo de leituras do mês, eu vou deixar o link no box de descrição do vídeo. E já vou pedir aqui para você deixar um joinha, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e se lembrar de usar o meu link de afiliado na Amazon, que sempre fica também no box de descrição, caso você queira adquirir esse livro, ou qualquer produto pela Amazon. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso, e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Então, obrigada pela companhia, e vamos ao vídeo. Mais um que eu li, que não está comigo, eu emprestei para minha mãe terminar de ler, é o livro Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula K. Le Guin, traduzido pela Essi Regina Candiani, e o livro é da Morro Branco. Da autora eu também já li A Mão Esquerda da Escuridão e A Teoria da Bolsa da Ficção, que foi o meu livro favorito, acho que de 2022. E esse livro foi o escolhido para o Piquenique Literário de abril de 2023, cujo tema era Distopia Ambiental. Ele ganhou o Prêmio Hugo de Ficção Científica em 1973, que é um dos prêmios mais prestigiados da ficção científica e da fantasia. Basicamente, ele conta a história de um outro planeta chamado Novo Tahiti, ou Mundo 41, e é um planeta composto de ilhas e mares, e as ilhas são totalmente cobertas por florestas. E na Terra, a madeira está em falta. Então, quem empreende essa colonização ao Mundo 41 são os humanos, são os terráqueos, ou terranos, como ela chama no livro. Especialmente homens do exército. Só que nesse planeta existem muitas espécies vegetais, animais, diferentes ali das espécies terranas, mas de qualquer forma os seres humanos acabam sempre tratando esses outros seres como coisas descartáveis, né? Então tudo que eles veem de vegetal, de madeira, eles exploram, extraem, e animais também, animais servem para caça e ponto. Talvez o pior de tudo é que existem algumas criaturas chamadas Creatures, ou Atcheanos. Eu vou usar Creatures, que para mim é mais fácil de falar, tá? Mas que são o equivalente aos seres humanos lá nesse outro mundo, embora eles tenham uma constituição física muito diferente dos humanos. Esses Creatures, eles têm 1 metro de altura, eles têm pelos verdes. Então eles parecem animais do ponto de vista humano, terráqueo, mas eles são muito próximos dos humanos mesmo, em questões de comunicação, linguagem, tudo, habilidades, de uma forma geral, inteligência, etc. Só que o que acontece? Os seres humanos escravizam os Creatures. Então os Creatures viram esses servos dos seres humanos. E o livro começa com a descrição da colonização dos seres humanos a esse planeta. E, nossa, a Ursula Le Guin é incrível em introduzir a gente para esse mundo. Lá no Piquenique Literário teve gente que se sentiu um pouco confuso com a quantidade de informações, mas na minha opinião ela foi muito habilidosa, assim, ela conseguiu ir inserindo aos poucos, mesmo se você não entendesse muito bem o que era algo de primeira, era só continuar a leitura que ela ia explicar depois. E esse mesmo primeiro capítulo, que está descrevendo toda a violência, toda a colonização que está acontecendo ali, termina com o ataque dos Creatures à base humana, que deixa todos os humanos mortos, menos um, que é o Capitão Davidson. E a partir daí se instala uma crise que vai tentar ser resolvida ao longo do resto do livro. E vai tentar ser resolvida por meios mais ou menos agressivos, mais ou menos oficiais. Que é essa resistência dos Creatures e a ganância pela exploração dos terranos, né? Então, assim, eu achei muito bom o livro. Ele vai intercalando pontos de vista entre 3 personagens ao longo dos capítulos. Acho que são 8 capítulos no total. E a gente acompanha esse Capitão Davidson,
que é o ser humano mais desprezível que existe, assim. Ele é esse homem violento, colonizador, que não pensa um palmo longe do seu umbigo, sabe? Ele é favorável ao extermínio dos Creeches, é uma coisa assim bem agressiva mesmo. Outro ponto de vista que a gente acompanha é o de um Creech chamado Selver Telly, que é um Creech central nessa revolta que vai ter, muito interessante esse ponto de vista. E também tem a narração de um outro militar, que também é capitão, chamado Raj Lyubov, que é defensor dos povos da floresta e dos Creeches. Ele é meio que um intelectual, assim, ele estuda os Creeches. Então ele entende que os Creeches são muito próximos dos seres humanos, né? Ele entende as nuances do pensamento Creech, das práticas Creeches. Enfim, é um livro muito bem construído, muito bem narrado. As descrições são suficientes para você entender o que está acontecendo. Na minha visão, é sim uma distopia ambiental. Teve gente lá no Piquenique Literário que achou que não era, mas eu acho que é. Ele mostra outro planeta, mas está falando no fundo da Terra. É uma metáfora também. É uma metáfora de colonização. É uma metáfora de imperialismo. É uma metáfora de escravização, né? E fala da baixíssima preocupação ecológica que os seres humanos têm. E ó, isso foi escrito nos anos 70, no começo dos anos 1970. O que significa que não era um tema muito discutido, assim, até pela ONU. Inclusive, alguém lá no Piquenique Literário, desculpa, eu não lembro o nome da moça que falou isso, mas foi uma informação muito interessante, que a ONU ainda não tinha feito as reuniões ligadas aos problemas ambientais que a gente veio a enfrentar desde então. Então foi uma visão muito profunda que a Ursula Le Guin teve. Também mostra uma questão de gênero. As mulheres, que eles chamam de fêmeas, as mulheres são levadas lá para esse outro planeta como objetos sexuais, assim, elas só vão servir para o divertimento desses homens que estão lá colonizando e para a procriação. Fala de especismo, fala de classismo, enfim, tem um monte de discussões realmente profundas nesse livro, e ele é um livro curto, viu? Recomendo a leitura bastante para vocês, gostei demais. E eu fiquei impressionada como a descrição do modo de vida dos Creeches, no capítulo 2, se eu não me engano, as falas dos Creeches são muito próximas da cosmologia Yanomami, que o Davi Copenaua conta no livro dele, A Queda do Céu. Então fala do papel dos sonhos, faz as críticas aos humanos, né, ao povo da mercadoria, como chama o Davi Copenaua. Fala da queda das paredes do mundo, que é basicamente a queda do céu também. E claro, fala da proteção da floresta. Então eu achei um livro muito bom, muito bem construído e muito bem escrito. E o que eu mais gostei é que é uma história de resistência. Os Creeches, eles sabem usar a lógica humana para se protegerem, sabe? Para sobreviverem. É isso.